Olá, começamos agora mais uma entrevista. Ao meu lado está Geraldo Ferreira, diretor-geral da APP Brasil, que falará da atuação da empresa, tanto no Brasil como no exterior. Olá, Geraldo, tudo bem? Tudo bem. Olá, como vai? Bom, primeiramente eu gostaria que você comentasse como a APP avalia o setor diante desse atual cenário econômico. O setor, eu poderia avaliar em geral, é um setor que está passando por dificuldades, como todos os outros setores da economia. Porém, a diferença nessa atual situação é que está gerando grandes oportunidades de desenvolver novos mercados, desenvolver um crescimento de mercado em geral em todo o mundo. Certo. E quais são as perspectivas? As perspectivas são muito boas, especialmente para 2010 em diante, que é de poder ocupar espaços onde muitas indústrias deixaram de produzir, deixaram de fazer investimento na área de papel, que são indústrias basicamente fechadas, né, na Europa, nos Estados Unidos, e o investimento baixíssimo, quase nenhum, na América do Sul em termos de produção de papel. E qual que é a real situação da China? Ela está realmente refazendo estoques, está recompondo ou ela retomou verdadeiramente as compras? Eu acho que tem um pouco de cada um desses fatores que você comentou. Sem dúvida, quando se iniciou a crise, a parada em compras e a parada em reposição de estoque foi muito forte. Então, do início deste ano para cá, o que vem ocorrendo é uma retomada na confiança de todos. A economia chinesa continua crescendo, não nos mesmos patamares que estavam crescendo nos últimos anos, mas continua com um bom crescimento e comparado com o restante do mundo é muito relevante. E o que ocorreu foi que toda a cadeia de consumo, né, de distribuição dos produtos somente de celulose foi consumido e agora existe uma reposição de consumo, existe também uma confiança do consumidor em geral na China, então existe essa reposição, mas uma pitada de cada um. O mercado continua caminhando e caminhando bem, são os estoques que estavam muito baixos. E até que ponto as empresas podem contar com essa tendência da China de está retomando as compras? Eu acho que ela pode contar que vai continuar, porque tem novas máquinas que entrarão em funcionamento no ano que vem na China. A APP vai colocar em funcionamento no segundo semestre do ano que vem a maior máquina de papel couché do mundo, que ela vai produzir 1 milhão de toneladas. E isso vai demandar celulose. Depois você tem outras 2 fábricas que também já vão colocar novas máquinas. Então o consumo na China para celulose vai continuar aumentando e vai ser bem representativo para os exportadores brasileiros. E essa iniciativa da China de retomar a produção de papel está ligada com o fechamento da capacidade na Europa? Sem dúvida, já existe essa tendência do mercado, da geografia do mercado de papel e celulose ficar muito bem definida, que o Brasil é o grande fornecedor de fibra, de celulose, a Europa é o grande fornecedor de tecnologia dos equipamentos no ramo de papel, tanto para celulose quanto máquinas de papel, máquinas impressoras. Os Estados Unidos vão ser, até onde é possível, um financiador dessas operações e na Ásia, liderado pela China, vai ser o grande produtor de papel no mundo. Então isso já vem de uma tendência do mercado. A crise apenas acelerou essa nova geografia, onde você vai ter essas novas capacidades sendo de papel na China, as novas capacidades de celulose no Brasil e os novos desenvolvimentos tecnológicos de equipamentos para essas, tanto celulose quanto papel quanto gráfica na Europa, e o financiamento e a parte por conta dos Estados Unidos. Certo, então aqueles dados da Bracel que apontam que as exportações de celulose para a China subiram, enquanto que as exportações de papel para o país caíram muito, vai se confirmar uma tendência? Sem dúvida. Você vê que no mercado brasileiro não existe novos investimentos em máquinas de papel. Saiu uma nova máquina no Brasil, pequena, de 200 mil toneladas, mas é um atendimento regionalizado e é um caso à parte, mas em geral, e não faz sentido também para a indústria brasileira que
que domina a tecnologia da melhor celulose do mundo fazer um investimento em papel. É só perguntar para os que fabricam papel, que fabricam celulose também, qual é o rendimento que dá o melhor retorno, se é papel ou celulose. Sem dúvida é a celulose. Então essa tendência vai continuar e o que nós vemos é que o Brasil é o produtor de celulose e produtor regional de papel. E como os produtos da PP têm se posicionado no mercado? Estamos sempre ofertando ao mercado uma alternativa estratégica de fornecimento. É que nós estamos buscando atender ao mercado. Então, um mercado que é dominado por um fabricante de papel couché, 2 fabricantes de papéis não revestidos, 2 fabricantes de cartão, é muito pouco para o mercado. Então, o mercado está necessitando de novas alternativas. Se você pensar em nova alternativa para o seu projeto, você é um distribuidor ou um gráfico, você vai buscar aonde existem novas capacidades. Aonde existe nova capacidade? É na Ásia. E quem na área de papel fino, papel para imprimir e escrever, quem está fazendo os maiores investimentos, e quem tem as maiores capacidades é a APP. Então, acho que nós estamos oferecendo ao mercado uma alternativa estratégica de fornecimento. Não queremos que ele substitua o seu fornecedor atual, queremos que ele invista uma pequena parte do seu negócio com a APP. Certo. E há implicações de concorrência? Sempre existe, sem dúvida existe, mas sempre foi o Brasil um mercado monopolizado por poucos fabricantes. Então, qualquer outro que venha aflora, sem dúvida, a xenofobia, e dessa forma existem todas notícias equivocadas, como uma que saiu no último dia 17 de junho, sobre um depoimento da Bracelpa informando que o mercado brasileiro do livro didático perdeu 50% do mercado para o estrangeiro. Isso é um absurdo, que não é verdade, porque o livro didático só se faz basicamente com papel não revestido, com o nosso conhecido offset. E o mercado, dizendo que essa perda foi realizada através do mercado chinês. Então, primeiro que livro didático, só dando um exemplo, que você tenha uma ideia um pouco do quanto incomoda um pouco a indústria local. O papel para fazer livro didático é um papel offset. O nível de importação de papel offset no Brasil hoje é abaixo de 7% do consumo aparente. Então, não tem nenhum sentido falar que perdeu 51% do mercado para papel estrangeiro. Outro ponto relevante é de que, estão dizendo que foi da China. Eu acho que mais um equívoco terrível, porque a China não é forte em papel offset. A China é forte em papel couché. E papel couché não se faz livro didático com papel couché. Faz outras revistas, outros produtos, mas o livro didático não é feito com papel. E o outro ponto é uma solicitação de investigação no papel importado, né, e que eu acho também que é um pouco equivocado, não é pouco, é muito equivocado, porque entre o que existe são comentários sobre que o papel importado com imunidade tributária esteja sendo utilizado como uma aplicação comercial. E o que, na realidade, a gente pode analisar é que o grande fornecedor para esse setor de papel imune não é o importado, são as próprias fábricas locais. Então, nossa participação, digo nossa como APP e como papel importado, é muito pequena no mercado brasileiro ainda, e que não pode ser a causa de todos esses problemas que a entidade que representa as fábricas regionais, locais, está alegando. Mudando um pouco de assunto, qual que é a projeção de faturamento da APP? Nós tivemos um aumento nesse primeiro semestre entre faturamento e volume de vendas ao redor de 20%. Nós tivemos exatamente 22% de crescimento em volume e 20% de crescimento em faturamento, comparado ao mesmo período de janeiro a junho de 2008 com janeiro a junho de 2009. Nossa expectativa é de que, como o segundo semestre sempre é melhor, historicamente é melhor que o primeiro, a nossa expectativa é de que no segundo semestre nós mantenhamos pelo menos esses níveis de crescimento e possamos fechar o ano com um faturamento próximo de 80 milhões de dólares. E aí representaria?
quanto de crescimento em relação ao ano anterior? O ano anterior foi 70. 70. Então é algo em torno de 20. É o que nós já tínhamos projetado, coincidentemente, antes da crise, por volta de setembro. Nós tivemos uma reunião em Xangai, era essa a ideia de crescimento entre 2008 para 2009. Apesar da crise, nós vamos, sem dúvida, alcançar o que foi projetado para 2009. E quais as perspectivas da empresa para o mercado brasileiro? As perspectivas sempre foram muito boas, essa é a razão do escritório ter iniciado há 2 anos e meio no Brasil. Dentro dos países em desenvolvimento, o Brasil, como outros, como Índia, como a própria China e a Rússia, o consumo per capita de papel é muito pequeno com relação aos países desenvolvidos. Então, quando você compara o Brasil com uma média de 50 quilos per capita, a China com um pouco menos, bem menos do que são 30 na China, na Rússia, eu não me lembro qual é, mas não passa de 50. Você só pode, quando você compara com um país desenvolvido, que ultrapassa os 300 quilos per capita, você pode ter uma ideia do potencial que exista. Mesmo que venha fazer uma troca pela mídia eletrônica, né, pela digital, que é o que está ocorrendo nos países desenvolvidos, o consumo aqui, vamos supor que não chegue a 300, que chegue a um consumo de 150, que é a metade do que existe hoje no país desenvolvido, ainda tem muito a ser consumido nesse mercado. Então é essa a perspectiva que nós vemos, um potencial muito grande no mercado brasileiro. E a previsão de investimento para este ano? Não tem nada programado de investimento, se diz no Brasil, né? Isso. Não, no Brasil, não. O que nós estamos... Eu acho que a única coisa que seria válida para a APP, um dia no investimento, seria na produção de fibra. Mas é uma coisa ainda a ser avaliada e digerida para os próximos anos. E qual é a participação do Brasil no resultado global da companhia? Ela é muito pequena ainda, mas ela é tratada com muito carinho pela APP. Então, você tem uma ideia, se nós fecharmos o ano de 2009 nas 90, 100 mil, né, como eu falei, toneladas, nós vamos representar 1% da capacidade de produção da APP, porque a APP produz entre papel e cartão, entre China e Indonésia, a próximo de 10 milhões de toneladas por ano. E quais os principais destinos? Os principais destinos ainda são os países desenvolvidos, os Estados Unidos, a Europa, o Japão e o Sudeste Asiático. São esses grandes mercados hoje da APP. Tá certo. Obrigada pela entrevista, Geraldo. Obrigado a vocês. Eu conversei com o Geraldo Ferreira, diretor-geral da APP Brasil. Obrigada e até a próxima.